Bom dia, meus irmãos. Estamos agora com o programa Com a Palavra. Queremos entrar na sua casa para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, dia 1º do mês de março, estamos começando o nosso mês. Vamos começar de forma tão abençoada com a Palavra de Deus, meditando essa palavra e trazendo ela para o nosso coração. Meu irmão, quero convidar você então a iniciarmos esse programa com uma oração. Vamos nos dirigir a nosso Senhor, que é Rei de misericórdia. Vamos nos dirigir a Jesus misericordioso. Senhor Jesus Cristo, queremos agora implorar a vossa misericórdia. Sabemos que quanto maior a confiança, maiores são as graças derramadas em nossos corações. Por isso, te apresentamos o nosso coração confiante e assim nos entregamos à vossa divina misericórdia, dizendo: Jesus, eu confio em vós. Muito bem. Então, hoje, meus irmãos, o nosso tema é cuidem de todos na comunidade. É um tema tão importante, como é bom vivermos em comunidade, é algo tão maravilhoso. Vamos meditar esse tema então. E a leitura que nós vamos fazer hoje é de 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Você pode pegar a sua Bíblia e vamos juntos então ler a palavra de Deus. A palavra então nos diz: eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós. Porque sou ancião como eles, fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa imperecível de glória. Olha só, meus irmãos, que palavra abençoada, coisa maravilhosa. Então vamos agora meditar o sentido desta leitura. Em primeiro lugar, essa leitura se dirige aos pastores da igreja, claro, aos bispos em primeiro lugar e aos padres que são colaboradores dos bispos. Mas é claro que nós podemos também levar essa leitura para todos nós cristãos e interpretá-la, então, com uma maior abrangência. Quando nós falamos de viver em comunidade, a primeira coisa que nós precisamos notar da vida em comunidade é que para nós melhor servirmos, para nós melhor vivermos como irmãos, nós precisamos descobrir a grande vocação divina que todos nós temos. E nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que com seu olhar pode nos revelar tudo o que de bom nós temos. Por isso, eu quero que você leve no seu coração essa verdade. Somente Deus conhece o bem que há em ti. Nós podemos ver isso nos santos, nós podemos ver isso, por exemplo, em São Pedro. São Pedro era pescador, mas nosso Senhor Jesus Cristo, quando olhou esse grandioso apóstolo, viu um pescador de homens e o atraiu para essa grande missão. Certa vez, meus irmãos, um menino, uma criança, foi pescar com seu pai. A primeira vez que ele foi pescar, ele nunca tinha ido pescar, seu pai e o seu tio. Estando no lugar da pescaria, o pai disse ao tio: olha, nós já estamos preparados. Onde que estão as iscas para a pescaria? E a criança ficou, não entendeu e disse: pai, o que é isca? A criança não sabia, nunca tinha escutado essa palavra. Então
o pai explicou à criança: olha, isca é um objeto que nós usamos para atrair os peixes. Então nós colocamos no anzol e aí o peixe é atraído pela isca. E a criança achou muito legal, divertido e gostou da palavra. Chegando em casa, o pai era católico, pegou a Bíblia e leu com seu filho então a Sagrada Escritura e mostrou justamente aquela passagem que Jesus chama Pedro a ser pescador de homens. E o pai então disse ao seu filho: olha, filho, Jesus pescou os apóstolos, Jesus os pescou, Jesus os buscou para que eles pudessem ser pescadores de homens. E aí a criança lembrou-se da pescaria e perguntou ao seu pai: olha, pai, quando nós fomos pescar, nós usamos uma isca. Agora o senhor está dizendo que Jesus pescou os apóstolos. Pois bem, qual foi a isca que Jesus usou para pescar os apóstolos? E então o pai olhou nos olhos do seu filho e disse: filho, a isca que Jesus usou é a mesma isca que ele usa até hoje, a isca do amor. É com o amor que Jesus nos pesca, nos traz para a comunidade dos filhos e filhas de Deus. Olha que beleza! E nós vemos isso na vocação de tantos outros, por exemplo, na vocação de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, era um perseguidor, mas ele foi olhado por Deus. Nós com os olhares humanos poderíamos olhar Saulo, ver como um perseguidor pode se converter, mas nosso Senhor o viu. Todos conhecemos aquela história do caminho de Damasco, quando São Paulo tem a sua experiência com nosso Senhor, e então São Paulo, ainda chamado Saulo, pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus viu em Saulo, Paulo, um instrumento de Deus. Meus irmãos, se Deus vê o que há de bom em nós, então Ele nos traz para a comunidade. Agora eu quero contar para você 2 segredos. Quando nós somos, então, encontrados por Deus e queremos viver em comunidade, para descobrir essa nossa grande vocação, 2 verbos são necessários. Primeiro, agradecer. E o segundo verbo é servir. Então, primeiro, o agradecer. Você, meu irmão, quantas vezes por dia você diz obrigado? Muitas vezes nós reclamamos de tantas coisas, reclamamos de tantas situações e poucas vezes no dia agradecemos. Poucas vezes no dia agradecemos a Deus. Faça um exercício, tente durante uma semana dizer muitas vezes obrigado. Você vai perceber que a sua própria mente vai se voltar para reconhecer os benefícios que Deus realiza em sua vida. Dou um exemplo a vocês. Temos uma santa maravilhosa chamada Santa Baquita. Uma santa que sofreu muito durante a sua vida, foi vendida como escrava, foi torturada e enfim chegou ao cristianismo, se converteu, se tornou então uma religiosa. E um dia, Santa Baquita disse uma coisa que tem muito a ver com gratidão, muito a ver com se dizer obrigado, o agradecer. Santa Baquita diz assim: se eu encontrasse aqueles negreiros que me raptaram, e mesmo aqueles que me torturaram, eu me ajoelharia diante deles para beijar-lhes as mãos. Porque se isso não tivesse acontecido, eu não seria cristã e religiosa. Ela olha para a sua história e vê com um espírito de gratidão até mesmo os males que aconteceram em sua vida, porque a conduziram à fé católica. Quantas coisas, meu irmão, na sua vida, males, dificuldades, te levaram para a fé católica, te levaram mais próximo de Deus, mais próximo da comunidade. Coisa maravilhosa nós olharmos assim a nossa história. E o segundo verbo que nos ajuda então a perceber os dons de Deus é o verbo servir. Nós precisamos servir para perceber o dom de Deus. Certa vez, havia uma menina
que era muito mimada pelos seus pais. Então, os pais davam tudo o que a menina queria. Quem é pai, quem é mãe sabe que não pode dar tudo o que os filhos pedem. Devemos dar algumas coisas que os filhos pedem, mas também ensinar os filhos o sacrifício, a penitência. Então, haviam esses pais que davam tudo o que a filha queria, a filha foi crescendo mimada e a filha foi ficando triste. Havia nela uma tristeza. Certa vez essa menina foi convidada a servir em um retiro da igreja. Então, ela foi lá ajudar o retiro. Estando no retiro, ela lavou pratos, limpou, cuidou da organização, cozinhou, fez tudo aquilo que ela não fazia em casa. Em casa ela tinha tudo. Tudo, ela era como uma rainha, recebia tudo em casa. Estando em um retiro, ela passou a ser uma servidora. Ela nunca trabalhou tanto como naquele retiro. No final do retiro, ela estava cansada, realmente acabada, como muitos católicos quando trabalham em um retiro. E então, uma pessoa perguntou a essa menina: "Você está cansada?" Ela disse: "Sim, estou muito cansada. Mas esse cansaço é o cansaço mais agradável da minha vida." Ela percebeu a grandiosidade do servir. Meus irmãos, quando nós servirmos, o corpo pode até estar cansado, mas unidos a Deus, nós encontramos a alegria do Evangelho, a alegria de ser comunidade. Como é bom nós servirmos a Deus, e assim nós percebemos os dons de Deus em nossa vida. Mas é claro, servir a comunidade, estarmos em comunidade, gera muitas dificuldades. E logo, logo vamos meditar então, também as dificuldades dessa vivência de comunidade. Mas agora então, eu quero chamar o nosso intervalo. Vamos então para o nosso comercial e logo nós voltamos com as dificuldades da vida em comunidade. Estamos de volta com o nosso programa Com a Palavra. Obrigado a você de todo o Brasil que nos acompanha. E também quero dizer a você que ligue para nós e faça também o seu pedido de oração. Deixe as intenções para rezarmos juntos por elas. Se você é de Curitiba e região, ligue no telefone 3221 6060. E se você é de outras regiões do Brasil, ligue no 0800 410 6060 e vamos juntos elevar as nossas orações ao Deus de misericórdia. Então hoje, falando do nosso tema sobre a comunidade, sobre o cuidado na comunidade, agora queremos refletir sobre as dificuldades de vivermos em comunidade. Então, baseados no ensinamento do Papa Francisco, eu quero apresentar a vocês aqui 3 dificuldades que nós encontramos em todas as comunidades. Então, primeiramente, por que nós encontramos dificuldades? Nós encontramos dificuldades porque nós somos pessoas distintas e também porque somos pecadores. Mesmo num matrimônio, onde as pessoas se gostam, se amam, as pessoas encontram dificuldades, encontram brigas, desentendimentos. Havia um padre que era muito conhecido por cuidar de casais e ajudar muitos casais, e certa vez esse padre disse assim: olha, se em um casamento nunca há nenhum tipo de desentendimento, cuidado. Por quê? Porque quando não há desentendimento em uma relação, é porque pode ser que algum dos dois está sendo anulado. Então, pode ser o extremismo do feminismo, ou pode ser o extremismo do machismo, e um dos dois pode estar sendo ali anulado, e não há, então, aquela comunhão de vida e amor. Então, vamos lá. Se nós, então, somos pessoas distintas, pessoas pecadoras, quais são as dificuldades, então, baseadas no ensinamento do Papa Francisco? Primeira dificuldade que nós encontramos na vida de comunidade, uma coisa que o Papa chama de clericalismo. É uma espécie de afã de domínio. Pode ser por parte
do sacerdote, mas também pode ser por parte do leigo também. Quando a pessoa quer impor a sua opinião, quando a pessoa não aceita escutar o outro, não entende que o outro também é um dom de Deus. E nós precisamos, em comunidade, saber dialogar, saber ver os dons que os outros também têm, perceber que o outro também é um filho, é uma filha de Deus. Precisamos de liderança na igreja, claro, mas as lideranças precisam escutar. Olha que ensinamento maravilhoso do nosso Santo Padre. Uma segunda dificuldade que nós encontramos na vida de comunidade, nós podemos chamar assim de lógica do comércio. Quantas vezes em comunidade as pessoas fazem atos bons, fazem coisas boas, mas sempre esperam uma retribuição. Então, se eu vou lá e faço uma caridade, eu quero que os outros me aplaudam, né? Se, por exemplo, eu chego na comunidade feliz, né, e digo um bom dia, alegre, feliz, e alguém na comunidade me dá um bom dia triste. Eu penso, nossa, mas eu vim tão alegre, tão feliz, e o outro me retribuiu com tristeza, porque eu estou naquela lógica de comércio. Eu não percebo que pode ser que o outro esteja passando por uma dificuldade, por uma depressão, por uma doença, e eu olho somente para mim, e eu quero a retribuição. Eu não consigo ver o outro. A lógica do comércio nos atrapalha. A lógica do comércio, meus irmãos, nos faz escondermos dos nossos olhos o outro. E claro, a terceira dificuldade que nós encontramos na vida de comunidade, nós chamamos de murmuração. Todos nós sabemos quanto que a murmuração atrapalha. A língua é uma coisa que serve para o bem, mas também pode servir para o mal. Com a língua você pode louvar a Deus, com a língua você pode bendizer, mas com a língua também você pode destruir vidas. Meus irmãos, talvez você já deve ter escutado quantas vezes uma pessoa diz assim: olha, aquele irmão é muito difícil, vamos rezar por ele. Com a desculpa de rezar pelo irmão, nós fazemos murmuração. Vamos rezar por ele, mas antes de rezar, falamos mal. Que oração é essa? Por isso, o Papa também nos alerta: cuidado com a murmuração. Essas são as 3 dificuldades. Poderíamos elencar muitas mais, mas essas são 3 dificuldades que eu garanto que todos nós encontramos em nossas comunidades. O afã pelo domínio, que chamamos de clericalismo, a lógica de comércio e também a murmuração. Mas se temos dificuldades, meus irmãos, também temos como vencer as dificuldades. Deus é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, que capacita os escolhidos. Quais são então os remédios para então vivermos em comunidade? O primeiro remédio que eu quero apresentar a você é um remédio que nos é ensinado por Santo Inácio de Loyola. O remédio do exame de consciência. Todos os dias nós somos convidados, quando chega a noite, antes de dormir, a meditarmos sobre tudo aquilo que nós fizemos de bom e tudo aquilo que nós fizemos de mal. Meditarmos sobre o nosso dia, realmente repassarmos em nossa consciência, fazermos um exame de consciência. E além disso, claro, buscar também, com frequência, a Santa Confissão, que também nos ajuda a nos voltarmos para nós mesmos e ver quem nós somos, fazer esse exame de consciência. Uma comunidade que constantemente faz exame de consciência, que constantemente se confessa, que constantemente olha para si e percebe o seu pecado, é uma comunidade que aprende a amar. Por quê? Porque antes de mudar o mundo, nós percebemos: eu tenho muita coisa para fazer em minha vida. Antes de mudar a minha comunidade, eu tenho muito trabalho para mudar a mim mesmo. Então eu percebo que eu tenho então que mudar. Que maravilha! Isso ajuda muito a vivência em comunidade. O segundo remédio para vivermos em comunidade é o não fazer distinção de pessoas. Quando estamos em comunidade, muitas vezes gostamos de estar com aquelas pessoas que são agradáveis, é claro. Essas pessoas nos atraem mais. E nos afastamos daquelas pessoas que são mais desagradáveis. Mas nós também precisamos lembrar que aquelas pessoas que são mais desagradáveis podem mudar, podem se converter, e nós podemos ajudar, nós podemos ser um dom de Deus para a vida dessa pessoa. Então, façamos esse exercício, meu irmão, vamos nos aproximar daquelas pessoas mais desagradáveis e vamos ajudar
essas pessoas. Lembremos, Jesus comia com os pecadores e era criticado por isso. Vamos então nos aproximar dos pecadores, lembrando, claro, que também nós somos pecadores. O terceiro remédio, então, para a vivência de comunidade é a consciência de pecado. Ah, meus irmãos, que remédio extraordinário! Nós podemos olhar para um pecador de duas formas. Nós podemos olhar para um pecador como um fiscal e nós podemos olhar para um pecador como uma enfermeira olha. O fiscal vê o crime, a enfermeira vê a ferida. Quantas vezes em nossas comunidades nós somos fiscais? Nós olhamos para o outro e vemos então como um criminoso, como alguém que deve ser afastado. E falta em nós o olhar de uma enfermeira, que vê o doente e que então está disposto a ajudar. Jesus é o grande médico e nós, como cooperadores de Jesus, somos como enfermeiros. Muitas vezes nosso Senhor nos mostra os defeitos dos irmãos para que nós, olhando para os defeitos dos irmãos, nós então sejamos enfermeiros e assim então nos aproximemos do irmão para curar as suas feridas. Por isso, vamos nesse dia, começando o nosso mês, olhar para a comunidade com tanto amor, né? E pedir então que nosso Senhor, que é o Rei de misericórdia, o misericordiosíssimo Salvador, que Ele possa nos ensinar a sermos misericordiosos. E com esses remédios, exame de consciência, com não fazer distinção de pessoas, com a consciência de pecado, vamos encontrar comunidades curadas. A igreja, como diz o Papa Francisco, é um hospital de campanha, vamos acolher a todos. E então, vamos agora pedir a bênção a nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos conduza à vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E agora então, eu quero convidar vocês a continuar conosco na TV Evangelizar. Agora fique com a oração a Nossa Senhora das Lágrimas com Carol Tormenta e depois com o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.